Muita chuva por todo o país, enchentes, desmoronamentos, mortes e muita gente desabrigada. Tragédias que aumentam a cada ano. Mas o que é preciso fazer para evitar esses acidentes ambientais? Várias são as causas das enchentes urbanas, mas entre as principais estão as chuvas, o tipo de piso, lixo nos bueiros, erros de projeto, ou seja, drenagem insuficiente e a ocupação irregular do solo. As chuvas recentes na região serrana do Rio de Janeiro deixaram, segundo cálculos de autoridades estaduais, mais de 200 mortes, a maioria delas nas cidades de Teresópolis e Nova Friburgo. O combate ao problema pode estar ligado à limpeza e conservação, como coleta de lixo, manutenção de bocas de lobo, varrição e manutenção do sistema de drenagem. Além disso, a questão pode ser mais estrutural, como obras de drenagem e habitação. A drenagem da água nas cidades atingidas pelas enchentes passa também por um importante obstáculo, a existência do grande número de habitação inadequada. Os assentamentos precários, em grande parte, margeiam córregos que frequentemente transbordam em época de chuvas, além de trazer riscos para a segurança dos próprios ocupantes. No último domingo, o governador de Roraima decretou estado de calamidade pública no estado, que enfrenta suas piores enchentes desde 1976. Praticamente todos os municípios estão em situação de emergência e as comunidades estão em isolamento total em razão das chuvas fortes que atingiram o estado nos últimos dias. A região sul do estado é a mais afetada. Uma das preocupações é que o nível de águas do Rio Branco está em 9,60 metros acima do normal. Hoje, a cidade de Porto Alegre amanheceu com chuva fraca após a chuva forte que atingiu a capital durante a noite de ontem e se estendeu pela madrugada, provocando transtornos. Pelo menos 13 registros de ruas e avenidas com acúmulo de água. Pode vir por aí mais enchentes, já que a previsão é de mais chuvas nessas regiões. E para falar sobre esse problema, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o especialista em direito ambiental, Diego Vega. Muito boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado por sua participação aqui em nossos estúdios. Eu gostaria de começar perguntando, todo ano é a mesma coisa, a gente vê sempre nessa época acontecendo essas tragédias. O senhor acha que falta informação para a população sobre o que fazer, ou seja, não jogar lixos, né, em locais impróprios? Eu digo, informação legal sobre as implicações legais? Exato. Existe uma deficiência de informação muito grande. Essa informação precisa ser melhor passada para a população. A população precisa estar consciente de que não é para jogar lixo e também das áreas onde devem ser preservadas. Né? As famosas áreas de preservação permanente em encostas, em beiras de rios, preservar no mínimo os 10 metros, né? E principalmente as encostas, nessa época que são tão afetadas pelas chuvas. Tá certo, eu gostaria de continuar por aí. De que forma a população pode colaborar para evitar tragédias como essas que aconteceram no Rio de Janeiro? A participação da população é fundamental. A primeira resposta da sociedade é justamente fiscalizar o cumprimento da lei e estar, seja ele poceiro, seja um proprietário, a pessoa deve cumprir a legislação e respeitar a área de preservação permanente, tanto em rio, tanto em costas. E aí, nesse cenário, a pessoa já vai estar um pouco protegida. Com relação ao lixo, existe a Lei de Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é uma lei que precisa ser cumprida e a população precisa exigir dos governantes, dos prefeitos e dos governadores a implementação dessa lei, a implementação, dos planos, porque é com esses planos que o lixo vai sair mais rápido da rua. Então seria esse o problema que falta para as prefeituras resolver definitivamente essa questão de acidentes ambientais? Isso. Primeiramente, recolher o lixo, ou seja, tirar todo o lixo, todo o entulho, né, para que não hajam catástrofes como essas. E, em segundo momento, justamente preservar as áreas de proteção ambiental que são tão necessárias para a natureza e, nesse caso, indispensáveis à própria vida do ser humano, né, que habita ali as encostas e a qualquer momento pode ocorrer um risco desse e é justamente para isso que a lei existe. Tá, e o que a lei diz a respeito, né, da população, ou seja, quem jogar lixo em local impróprio? O que pode acontecer? Eu gostaria de perguntar isso por um lado da população e outro pelo lado, né, das prefeituras, dos governantes. Bom, a população está sujeita a uma série de multas e crimes, né, e responsabilidade penal. Por outro lado, a administração ela tem a responsabilidade de fazer a coleta e o recolhimento adequado do lixo e também de não permitir que a população que esteja ocupando uma área irregular ali permaneça.
Só que antes da punição é necessário educação ambiental. Então é preciso, antes de punir, educar e passar informação para a comunidade para que ela não ocupe, ou se ocupe da forma mais regular possível, e se mesmo assim ela estiver desorientada, a administração pública deve agir, informar e, se for o caso, recolher essas pessoas. Tá, agora uma última pergunta. O senhor acredita que a construção de piscinões pode ser a solução para evitar, né, tragédias como a que aconteceram no Rio de Janeiro? Bom, as tragédias ocorrem por questões ambientais, né? E essas questões ambientais obedecem leis da natureza, né? Então, guardar a água em grandes piscinões não vejo como é uma solução paliativa, né? O mais adequado seria justamente observar o terreno, observar a questão geográfica e respeitar as leis naturais da natureza e conviver harmonicamente nessa situação, tanto os seres humanos, os indivíduos e a natureza, e deixar uma convivência, né, saudável entre todos. Tá certo. Doutor Diego Vega, muito obrigado então por sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.